Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje o programa será muito especial, porque nós vamos falar sobre literatura, claro, mas vamos falar também sobre contação de histórias, principalmente sobre contação de histórias. E hoje eu trouxe aqui para conversar, para debater comigo sobre esse assunto, uma galera muito especial. 3 contadores estarão participando aqui do programa. Nós vamos conversar um pouco aí sobre a arte de contar histórias e a importância disso, né, para o desenvolvimento dos leitores, das crianças, da própria literatura. Eu vou conversar aqui hoje com Luciana Marinho Albrecht. Tudo bem, Luciana? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Sempre uma alegria estar aqui, Alex. Há quantos anos você trabalha como contadora de histórias já? Profissionalmente, há quase 8 anos. Quase 8 anos. Mas antigamente, sempre trabalhei contação de história com grupos, com adolescentes, na época do escotismo, como voluntária, né? Mas profissionalmente, quase 8 anos. Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Patrícia Godoy Ritter de Bairros, isso? Sim. Quantos anos trabalha como contadora? Bom dia, Aleixo. Eu já trabalho como contadora de histórias há 5 anos. Desde 2018 estou me aventurando na contação de histórias. E é escritora também, tem vários livros publicados, né? Autora de literatura infantil, infanto-juvenil e crônicas. Aliás, a gente está aqui com a mesa, né, com os livros aqui dos autores. Aqui tem vários livros das autoras aqui, né, que publicaram ao longo dos anos, e também são livros a partir dos quais vocês fazem as suas contações também, né? E também aqui o professor, né, Eladio Weschenfelder. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Aprendeu a pronunciar o sobrenome? Isso já é uma coisa importante. Para começar o programa, a gente é mais que bom, né? Weschenfelder. É mais fácil que Volkswagen. Tá certo. E o professor trabalha na área de literatura e linguagem, de narrativa, é isso? Há um bom tempo, né? Há mais de 40 anos, para não dizer que sou muito velho, né? Agora me aposentei como professor, né? Mas continuo contando histórias e recitando poemas, porque é uma arte antiga que continua se perpetuando e encantando o mundo infantil, juvenil, adulto e até o pessoal da terceira idade. Verdade. E veio inclusive aí com alforje, aí, né? Veio tudo caracterizado. A gente veio meio preparado. Tira as histórias aí do... vai tirando dos bolsinhos, né? Vai tirando, por exemplo, o café, tu está apresentando café, né? Vou falar sobre um poema do Mário Quintana, por exemplo, que fala sobre a xícara, né? A partir do livro que trabalha o alfabeto e as letras dele, né? E trabalha um poema, por exemplo, um poema do X. Com X se escreve xícara, com 2X se escreve xixi. Não faça xixi na xícara, o que irão dizer de ti? Com esse bom humor a gente começa o programa de hoje, né? Eu tenho percebido, enquanto apresentador aqui do programa, né, eu acho que vão fazer 2 anos que eu estou à frente desse programa maravilhoso, né, recebendo muitas pessoas, e uma das coisas que a gente sempre entra em debate aqui com outros autores, com outros escritores, professores também, educadores, é sobre essa questão da importância da contação de histórias para a educação infantil e inclusive também para a educação do adulto, né? Então por isso que eu trouxe vocês aqui hoje para a gente fazer esse debate. E eu quero começar com uma pergunta um pouco meio fora de curva, assim. Qual foi o momento mais bonito, mais lindo que vocês já tiveram durante uma contação que vocês... Sei que devem ter, né, tido vários, mas qual foi o mais bonito que vocês se lembram, assim, de memória, enquanto vocês estavam contando uma história? Luciana. É difícil selecionar assim, são muitos momentos especiais. O lúdico, ele aproxima as pessoas, né? A história, a contação de história, o mundo mágico, ele aproxima as pessoas. Mas agora, quando tu fez a pergunta, assim, me veio um determinado momento na memória. Eu conto histórias para todas as faixas de idade. Mas o meu primeiro livro lançado, A Estrela Pequenina, foi direcionado ao público mais novinho, né? O primeiro leitor, a educação infantil, primeiros anos da alfabetização. E numa feira do livro, fui convidada a contar essa história.
o público era para ser o pessoal da educação infantil e anos iniciais. Mas, em um determinado momento, uma professora pediu se os adolescentes poderiam assistir também. Era no auditório. Eu disse, claro, com certeza. Mas era início ainda da minha carreira. Eu disse, será que os adolescentes vão se envolver nisso, né? E ao final da história, eu distribuo um pó mágico de estrelas. Distribuí para a criançada, fui até um pedaço do auditório, era muito grande, não consegui chegar ao fundo. E na saída do auditório estavam todos os adolescentes lá, que eles queriam o pó mágico também. Eles queriam também fazer os seus pedidos profundos do coração. E eu brincando com eles, eu disse, só se vocês fecharem os olhos para imaginar. E toda aquela turma de adolescentes fechou os olhos para fazer os seus pedidos e receber um pouquinho do pó mágico. Então foi assim um momento assim de emoção muito próximo, o leitor muito próximo. O livro era mais direcionado para outra faixa de idade, mas eles me surpreenderam de ir até mim, pedir por isso, pedir por esse momento de encantamento e se entregarem assim com tanto carinho para o momento, né? E aquilo reforçou o que eu já acreditava, que as histórias, elas não têm idade. Elas são para todos que puderem se encantar, que puderem se entregar para a magia de uma boa história, né? Então, me veio esse momento especial na cabeça. Que interessante, apesar de não ser o público-alvo, ser um público mais adulto já, às vezes a gente acha que o adolescente não vai querer participar, não vai querer colaborar, mas, né, ele também acaba se sentindo tocado pelas histórias, né? E o lúdico, ele é para todos, né? O lúdico, ele ajuda na fixação de conteúdo, se você for dar uma aula, né? Uma aula mais teórica, mais técnica. As nossas emoções são acessadas mais facilmente através do lúdico. O adulto, né? Ele, ao longo do tempo, parece que ele vai deixando esse cantinho para lá, né? Isso não é para mim, isso aqui eu tenho que ser sério, eu tenho que levar as coisas a sério. E vai perdendo um pouco disso, e não tem porquê. Porque o lúdico, ele vai fazer com que o teu aprendizado, com que o teu dia a dia seja mais leve, com o teu aprendizado seja mais rápido, né? Existem estudos que dizem que precisamos de 45 repetições em média para aprender algo novo. Mas através do lúdico precisamos aí entre 4 e 5 repetições para aprender algo novo, né? Patrícia, no teu caso, né, em relação assim, qual foi o momento mais bonito que te vem à cabeça, assim, à mente sobre as contações? Bom, foram muitas contações lindas. Concordo com a Luciana, com as observações que ela fez. Eu acredito que nós, como contadores de histórias, nós conseguimos chegar com a nossa obra para todas as idades, né? Adaptando os textos, adaptando a contação e a forma do trabalho que a gente vai realizar. Em relação à pergunta, tem uma que tocou bastante o meu coração. Eu fui em uma escola e uma aluna tinha uma consulta médica, não pôde comparecer no dia, mas deixei um livro para ela. Depois de alguns dias eu recebi um áudio que a professora encaminhou, que ela tinha pedido para passar para mim, e ela contando que ela leu o livro Nina Leonina e que ela se identificava muito com a personagem, porque eu trabalho a questão do bullying também nesse livro. E essa menina, ela não caminhava. E ela disse que ela sentia muita tristeza porque ela queria jogar bola. E ela não conseguia fazer algumas brincadeiras com os colegas. E ela sabia que alguns olhavam para ela de um jeito diferente. E na história, a Nina não tem 2 dedinhos, né? Mas que ela também é forte como a Nina. Ela é forte como um leão. Porque ela, mesmo assim, ela se divertia com os outros coleguinhas que acolhiam ela na escola e que respeitavam o jeito dela ser. Assim, eu fiquei emocionada. Até hoje eu tenho esse áudio. Se sentiu realizada. Guardou o áudio, inclusive? Sim, guardei o áudio e isso tocou muito meu coração, assim, ver que a minha história, a minha personagem representa, né, aquela menina e ela se identificou com a minha personagem. Então, assim, eu achei muito bonito, sabe? Muito gratificante. Foi também, gratificante, né? assim. E é impressionante que a história ela tem também essa função de permitir o leitor se identificar em algum grau com os personagens. Ele conseguir ver a imagem dele, né, representada em um personagem, né, em um espaço, né? Porque todo mundo tem as suas características, ninguém é igual, né? Cada um tem o seu jeito de ser e precisa ser respeitado. Professor Eládio,
né? Esses 40 anos de carreira, e mais de 40 anos, deve ter tido muitas histórias. Mas qual que lhe vem à mente, assim, uma história bonita, que o senhor se lembra, assim, de algum momento que lhe tocou, lhe mexeu? Pois é, foi assim. Eu fui a uma cidade meio distante daqui, e uma reunião de família com 5 crianças bagunceiras, e aí o pai e a mãe me pediram: ó, acalma essas crianças e conte algumas histórias para elas. Fui lá, digo, vamos lá, isso é comigo. Sentamos nessa forma como a gente está aqui, e eu fiquei à frente das 5 e contei a história da Sherazade, das 1001 Noites, que se salvou contando histórias, né? E fui contando, as crianças se acalmaram, quando eu vi, de repente o menino Mário levanta e vem pegar no meu boco. Eu digo, o que foi, Mário? Ele me disse assim: tio Hilário, eu quero pegar as palavras. Palavras não dá para pegar. Palavra a gente não pega com a mão. A palavra a gente sente. As palavras entram pelos ouvidos, entram pelos olhos e vão até o coração. E a gente tem que sentir. Isso para mim foi marcante. De tal forma que a gente, contando histórias e recitando poemas, a gente mexe com o interior, exercita a escuta, para que ela também e possa pegar as diferentes significações e compreender esse mundo objetivo e subjetivo, porque a história contém essas duas realidades, né? O mundo interior e o mundo exterior, que se acasalam. E a criança, ela ainda não tem, a criança, no caso, ainda não tem a dimensão desses dois tempos, desses dois espaços temporais. Os adultos já é um pouquinho diferente, né? A gente percebe a emoção nos olhos, nos movimentos, inclusive nas lágrimas. É o que eu tenho a dizer. Que bacana, né? Eu acho que esse relato ele mostra assim como as crianças, elas realmente sentem isso, né? Sentem a própria história. Sim. Porque, na verdade, essa ideia de pegar, de conseguir pegar, a identificação que a Patrícia falou, né? Aquela questão do adolescente querer o pó mágico, né? Quer dizer, a história ela traz materialidade, né? Você tem ali uma experiência e essa experiência é sentida como se fosse uma experiência real, né? Pessoal, nós vamos encerrando o primeiro bloco. Então, né, a gente volta em seguida e vamos, inclusive, né, se vocês forem para perceber, esse primeiro bloco foi de contação de histórias, porque vocês contaram histórias. Nós tivemos 3 contações de histórias, né, por isso também essa pergunta. Voltamos em seguida, então, e vamos conversar um pouquinho mais sobre essa parte teórica, né, e também por que vocês resolveram se tornar contadores de histórias. Voltamos em seguida. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje estamos com um programa muito especial aqui, reunindo os contadores de histórias, né? 3 deles aqui de Passo Fundo, e a gente já teve o primeiro bloco contando inclusive histórias, e a pergunta que eu quero fazer agora para cada um de vocês é: por que vocês se tornaram contadores de histórias? Por que ser contador de história? Luciana? Difícil essa pergunta, porque a gente não se torna assim, um contador de história, né?
Eu acho que está muito ligado a quem a gente é. Porque contar histórias, como tu falou no último bloco, todos nós contamos, né? Nós contamos a história da nossa vida, a gente conta experiências que a gente já passou. Se a gente for perceber, todos nós contamos histórias diariamente, né? Registramos as nossas histórias de alguma forma. Mas trabalhar profissionalmente com isso aconteceu para mim com a publicação dos meus livros. Eu trabalhava a contação de história no grupo escoteiro, com grupos de adolescentes, com grupos antidrogas, para tornar mais leve assuntos difíceis, né? Ou trabalhar a ética, trabalhar a postura. Então, a contação de história veio para a minha vida de uma forma muito orgânica, digamos assim, trabalhando com esses grupos. E também porque eu fui mãe muito cedo, fui mãe aos 18 anos. Então, para o meu filho, né, depois fui mãe de novo aos 31. Então, para os meus filhos, essa questão do contar histórias, né, trabalhar questões com eles através das histórias, veio para mim de um jeito muito natural. Mas quando eu lancei os livros, trabalhar com as crianças em escolas, aí sim veio a técnica, os cursos que eu fiz, né? Pesquisar sobre as origens da contação de história para fundamentar mais o meu trabalho e levar essas histórias de um jeito mais divertido para o leitor, para o pequeno leitor, né? Mas mesmo quando eu trabalho a poesia, por exemplo, né, que eu também tenho livro nessa área, eu coloco a contação de história junto nas oficinas, por ser algo prazeroso, por ser algo que conecta as pessoas. Eu acredito muito que compartilhar histórias conecta pessoas, aproxima, torna um momento de troca também mais enriquecedor. Então, quando vieram os livros, a contação profissional de história veio junto, para levar essas histórias de um jeito mais leve, mais divertido e me conectar mais com as pessoas, né? E pesquisando sobre a contação de história, eu também vi uma ferramenta muito poderosa para que os pais, os cuidadores se aproximem das crianças de uma forma mais íntima e mais divertida também, né? Que não a gente, o adulto no alto da sua sabedoria vai ensinar tudo. Não é assim. Não é assim, eu não acredito nisso, né? Então a gente pode compartilhar, aprender com a infância, ensinar um pouquinho, né? Tem uma questão afetiva relacionada ao aprendizado, exatamente, né? Conexões de afeto, né? Então também pesquisando sobre a contação de história, eu percebi essa ferramenta tão importante de conexão afetiva, né? Aí levei isso para minha vida, assim, em todos os âmbitos do meu trabalho, né? Patrícia. Bom, contar história, elas fazem com que os livros tomem vida, né? Que eles tenham movimento. Cada vez que eu conto uma história, não só agora como escritora, mas como professora, que eu também trabalho em sala de aula há muito tempo com literatura e língua portuguesa e também língua inglesa, eu sempre utilizei esse suporte nas minhas aulas. Então, isso chama a atenção do aluno, faz com que ele se envolva, com que ele preste atenção e que ele memorize também, né? Porque você vai contar, você vai explicar alguma coisa e você, alinhavando com uma história, você faz com que ele fique mais antenado, né? Que o aluno preste atenção e contextualize aquilo. Aquilo deixa de ser abstrato e se torna mais concreto. E quando eu conto as minhas histórias, que elas iniciaram, né? Esse meu trabalho começou com o Nina Leonina, eu fiquei surpresa assim com a devolutiva dos leitores, né? Porque cada um que ouve a minha contação de história interpreta de uma forma. Em algumas escolas, quando eu faço apresentações, quando eu chego lá, as professoras já fizeram alguma atividade prévia, já fizeram uma releitura, eu observo coisas que estavam nas entrelinhas e que os alunos captaram, os leitores captaram. Então tem essa magia. E essa proposta que eles trazem para mim, eu acabo fazendo uma nova leitura, colocando uma nova roupagem nas minhas outras contações. Isso vai integrando, vai formando. Vai se retroalimentando, digamos assim, né? Isso. Eu vou como se eu estivesse rebobinando as minhas energias e a minha contação de história vai se transformando, né? Nunca elas são iguais, assim, elas têm a mesma base, mas cada contação de história é diferente, porque os alunos fazem, né, os leitores fazem perguntas diferentes pra gente, eles enxergam coisas que às vezes a gente não colocou na obra, mas eles conseguem captar e eles imaginam, visualizam, e eu acho isso muito bonito, né?
Então, eu já tenho 6 livros agora. O último livro que eu lancei na Feira do Livro de Passo Fundo foi De Quem é o Baú. É um livro que estimula essa parte da criatividade e da contação de história também para o leitor, né? Porque nessa obra que acontece num palco de feira do livro, né? Uma personagem sobe ao palco e ela é convidada a improvisar uma contação de história. E ela leva um susto, porque ela era uma leitora que estava na plateia, e ela encontra um baú, abre e ali começa a contação de histórias. E ela é convidada, ela tem um livro ali que ela abre, né? E ela pode entrar dentro da história ou conhecer o autor daquela obra, né? Que ela escolhe dentro do baú. É um estímulo à criatividade. É um estímulo à digamos criatividade. assim, né? No livro, nós temos apenas uma contação de história. Então, as outras 2 fica por conta do leitor. Ele vai ter que inventar, dentro daquela leitura ali, um pensamento de quais histórias ele contaria no lugar da personagem, né? Quando eu vou até uma escola, vou a uma feira de livro fazer essa contação, eu conto outras histórias, eu completo as 3, mas sempre são histórias diferentes. Então, ele é um Surgir livro, naquele momento. é um livro que vai estimulando a criatividade, né? Então, as histórias contadas pelos escritores, né, pelos autores, elas sempre têm uma magia diferente, né? Porque a gente não consegue contar igual. Elas vão mudando, Vai se recriando. vão né? se recriando ao longo do tempo. Eládio, por que o senhor acordou? Tá? Pois é, eu Tá. estava no mundo das histórias da colega. Por que se tornou contador? Porque eu me tornei contador de história? Por causa do meu avô. Meu avô se salvou da Primeira Guerra Mundial, veio para o Brasil, se encantou por uma loira, casou com ela e quando foi ficando velhinho, foi contando história para os netos, para os próprios genros, etc, etc. E eu ficava ouvindo isso. E aí eu vi que o avô se salvou 2 vezes. Se salvou da morte na Primeira Guerra Mundial e se salvou quando velho contando histórias. Entendeu? E ele lia histórias também. Ele pedia, assim, nos finais de semana, ele circulava com livros escritos em língua alemã. Ele não falava português. E aí ele contava as histórias em língua alemã, mas eu não pegava tudo isso. E aí eu procurava ver a fonte dessas histórias. E aí eu me tornei leitor. Além de aprender a contar histórias, para além disso, o professor também, ele tem que ter como objetivo a leitura. Não a aprendizagem, a alfabetização em si, mas a leitura como um processo continuado durante a vida. A leitura como uma ação cotidiana. Não se pode pretender que alguém faça a leitura só no período escolar. Tem que ser um leitor perene, eterno. Alimentar o imaginário no livro. Nós lemos a todo momento, né? Nós lemos, né? Os livros se renovam e a gente se renova, né? O mundo está em constante renovação e eu acho que por isso a gente se salva, como o meu avô. O professor tem que se salvar pelas histórias que ele conta, pelos textos que ele apresenta, pelos livros que ele apresenta. Não importa o tipo de livro. É um livro de TNT, um livro de plástico, um mini livro, por exemplo. Isso aí eu encanto. Esse é o menor livro do mundo. O quê? Mas não é só pelo livro, mas é pelo que ele contém, pela escrita dele. Tá vendo? Esse é o menor livro do mundo e dentro dele tem uma história do Machado de Assis chamado Ideias de Canário. Legal. Ideias de Canário. Está todo o conto aqui. Claro que não é para o mundo infantil, mas é para o mundo adolescente, para o mundo adulto, para alguém que já tem uma vida, uma experiência de vida. Então, eu acho que a gente se salva à medida em que conta histórias. Se a gente convida alguém, vai lá em casa, vamos no restaurante tal, vamos na lancheria tal, não é tanto pela comida, mas pelas histórias que vão rolar aí. Os alunos também vão para a escola não só para ver conteúdos,
mas para ver diferentes versões desse mundo que aí está em movimento. Então, nesse sentido, nós nos salvamos. E eu diria até, chamaria como gancho, um adágio. O adágio é sempre velho, né? Mas funciona. De que as histórias nos salvam efetivamente, e a gente na medida em que a gente narra. Nós somos eternos narradores, não só como os antigos lá da Grécia, os aedos, que se salvavam narrando as histórias nas aldeias. Não havia televisão, não havia imprensa, não havia jornal, não havia revista, mas havia os narradores de histórias que traziam o mundo de experiência para essas pequenas aldeias. E aí o encanto. Pois bem, então se a história é uma salvação, uma forma, é uma soteriologia, né, do grego sotério, de se buscar a salvação, modo de buscar a salvação. Aliás, as próprias religiões, elas salvam através das histórias que elas contam. Né? Os arquétipos, também com arquétipos, né? Exatamente. Mas do que as histórias nos salvam? Vou te devolver a pergunta, começando por você agora. Né? Trouxe a ideia do que as histórias nos salvam? Por que as histórias Do que elas nos salvam? Eu acho desse mundo da rotina, né? Que a história é sempre algo novo, entendeu? É algo novo que vem de alguém que é uma espécie de mágico. Nós somos mágicos, no fundo. Não que isso aí seja teatro, não uma sessão de mágica, mas é uma outra arte que é muito antiga e que transpassa os tempos. E, embora tenha vindo a modernidade, a pós-modernidade, elas continuam, de certa forma, em diferentes suportes. Né? Hoje a gente vê muitas crianças ligadas à televisão, ligadas ao telefone, ligadas a essas modernas mídias. No fundo, elas estão procurando histórias. No fundo, elas estão querendo sair da rotina dele, porque a rotina é muito chata. Isso é fantástico, Eladio, assim, porque quando você traz dentro de um bolso uma caneca, quando você traz um livro, né, quando a gente apresenta para o leitor, durante a contação de história, algo novo, isso encanta muito mais, desperta o interesse deles ao livro, né. Eu, durante as minhas apresentações, eu vou caracterizada, às vezes com algum vestido bem colorido, fita no cabelo. Então, as crianças gostam disso, os leitores, os adolescentes também gostam, e os adultos se encantam também. Às vezes, como a Luciana falou, a gente tem um público que não são só crianças, não são só os pequenos, e eles ficam encantados com aquela magia, né? Com aquele encantamento, com a forma com que a gente tira as palavras de dentro do livro e transforma em história contada. Então, isso é muito bacana. Eu estava aqui refletindo ouvindo os meus colegas e refletindo sobre essa pergunta que é até bem ampla, né? Do que a história nos salva. E também me veio uma memória afetiva, né? Quando a gente se torna um contador de história, talvez encontrando outros contadores de histórias pelo caminho. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe trabalhava à noite, ela é professora, trabalhava à noite, então eu chegava do último colégio muito tarde, e sempre tinha um livro a ser lido. Só que no momento alto da história, ela fechava o livro e dizia, não, só amanhã agora, para a gente saber o final da história, desse trecho. E eu e minha irmã ficávamos desesperados pelo desfecho da história, a gente tinha que esperar até a outra noite. Então aquilo, assim, a gente ia espiar o livro, a gente procurava o livro para espiar, para ver, né, onde que parou, a gente lembrava onde que exatamente a última palavra, e a gente esperava por aquele desfecho, né? São lembranças afetivas que marcam. Então as histórias, elas podem nos salvar da saudade, né? Da saudade de um dia corrido, elas podem nos salvar da rotina, como o Eladio falou. Nem todas as rotinas são fáceis ou belas ou encantadas, né? A gente vê até momentos de guerra, como o mundo ainda está passando, que as crianças se salvam daquele horror através de uma boa história, de um adulto que dê um olhar naquele momento, que tire elas daquele momento, né, difícil. As histórias salvam a gente também no sentido do conhecimento,
que elas trazem, né, de trazer um novo mundo, novos olhares, novos jeitos de ver as coisas, porque vem ali a visão de um autor ou a visão de um personagem que talvez não seja a mesma que a minha. Então me traz, né, me salva de ficar com o pensamento estagnado. Eu acho que a arte como um todo, e as histórias fazem parte disso, elas nos salvam de a gente ficar parado no tempo, no espaço, né? Elas não têm um tempo, um espaço definido. A história das 1001 Noites da Sherazade foi escrita há muito tempo, mas continuam no tempo presente. Quem sabe todas essas histórias que a gente escreveu, elas nunca vão parar, né? Talvez a gente nem esteja mais aqui, mas elas ainda estejam. Então, acho que, principalmente para mim, as histórias elas nos salvam da cristalização do tempo. Elas nos botam para além do tempo, né? Da para cristalização além do tempo. da cristalização do tempo, né? Porque a gente não sabe onde elas vão parar, a gente não tem domínio da mão de qual leitor ela vai estar, né? E daqui a quanto tempo elas vão estar por aí também. Né? Novas e velhas histórias, elas não têm tempo. Em quais estantes estão as nossas obras, né? Em quais mãos? Quem irá abrir os nossos livros? Um livro que a gente, né, leu na infância, quantas pessoas leram antes de nós e quantas depois. Então não existe, né, espaço-tempo para as histórias. É interessante que vocês trazem esse conceito de salvação, né, luta contra o tempo, da cristalização do tempo, e isso me lembra muito, um pouco, minha formação em filosofia, inevitavelmente, me lembra muito Aristóteles, que Aristóteles há mais de 2000 anos já dizia que a cultura estava em crise, né. Aí depois isso me lembra a Sêneca ali, entre os romanos, que Roma estava acabada, o mundo está sempre em crise, né. O ser humano está sempre tentando se salvar de alguma coisa, né? Eu acho que as histórias parece que elas têm realmente essa questão de tentar nos mostrar uma salvação, né? Que seja um mínimo a de arte salvação. como um todo, né? A arte como um todo também ajuda a fazer com que esse tempo não cristalize, né? Como a Luciana falou. Porque Como somos um seres filósofo que disse, né? Temos a arte para não morrermos de realidade, né? de realidade. Se não me engano, foi Nietzsche. Foi, né? Se me lembro bem, foi Nietzsche. Agora uma pergunta assim mais específica ao momento atual da carreira de vocês como contadores, assim. O que falta para os contadores hoje em dia? Qual que é a principal dificuldade que vocês enfrentam, digamos assim? Começando pela Patrícia agora. Bom, vamos ver. O que falta para os contadores de histórias? Olha, eu acho que Passo Fundo, por exemplo, é uma cidade que propicia bastante apresentações, né? Tem bastante espaços voltados para a arte, a cultura e a literatura. Eu acredito que isso precisa ser expandido em outros municípios, né? Em outros estados. Nós temos muitas cidades voltadas, né? São cidades educadoras que sabem da importância do livro na vida das pessoas, na vida dos alunos, dos leitores. E eu acredito que é preciso que as pessoas percebam, né, que os nossos governantes, os educadores, né, percebam que através dos livros os alunos vão se inspirar mais, vão aprender mais, vão crescer tendo mais empatia. Eu acredito que é preciso um olhar mais atento para as escolas, para que se organize mais eventos literários em todo mundo, digamos assim, para que o livro chegue nas mãos de diversas pessoas, né? Sejam feitas mais ações voltadas a isso. Então eu acho que as escolas precisam. Eu sou muito bem recebida nas escolas que eu faço atividades e eu percebo assim que nós temos educadores fantásticos, que eles sabem que através dos livros nós vamos formar adultos mais comprometidos, mais empenhados, né, em fazer tarefas bem feitas, né, porque os livros nos ensinam, os livros nos dão a possibilidade, além de imaginar, né, de aprender, de nos construirmos mais e mais a cada dia. Como seres humanos, né? Luciana, o que tu acha que falta assim, para os contadores hoje em dia? Convites, espaço. Eu acho que não falta do contador, né? Porque o contador de história é um ser flexível. Tem um palco, a gente conta a história em cima do palco. O palco tem luzes, câmera. A gente vai contar a história, né, assim, né? Bem.
Se tem uma pedra e 3 pessoas na frente, a gente vai contar a história sentado na pedra com 3 pessoas na frente. Então, o contador de história é um ser flexível. Mas eu acho que convites, o espaço para isso, né? Não só das escolas, falar, né? As escolas também, concordo com a Patrícia, mas em feiras, eventos, políticas públicas, né? De qualidade, que fomentem isso, né? Gratuitamente, porque é importante dizer que o autor e o contador de história também são profissionais na sua área, né? Quem faz essa trabalho que precisa ser remunerado, profissionalmente, né? Precisa ser remunerado. Mas para muitas pessoas que precisam também disso, é difícil o investimento. Então, quando a gente tem políticas públicas de qualidade que levem livro, história, leitura, né, para essas pessoas, remunerando o artista e dando gratuidade à comunidade, acho que é bem importante. A gente vê aí feiras dos livros que trabalham nesse sentido. A gente teve aqui em Passo Fundo o Projeto Moinhos, também trabalhando nesse sentido. Então, ter a valorização do artista, mas a gratuidade também para a população, acho que é bem importante. Isso acontece através de espaços, políticas públicas e convites. Conheçam os contadores de histórias da sua cidade, da sua comunidade, do seu estado, né? Procurem saber quem são os autores, contadores de histórias da sua comunidade, convidem para eventos, abram as portas das escolas, das feiras literárias, né? Abram esse espaço que com certeza, tenho certeza que terá um contador de história, um autor, um contador de história disponível para engrandecer uma festa literária, para levar encantamento para os lugares onde ele for convidado, onde o espaço estiver aberto. Acho que é isso. Eládio, o que o senhor acha que falta para os contadores hoje em dia? Falta um público leitor. Se eu não tenho um público que lê, ele não tem encanto pelas histórias. Aquilo é simplesmente uma ação que não tem sentido para ele. Mas para formar um público leitor você não precisa de contação de histórias? Exatamente, mas E aí onde a é que gente- estão os contadores? Só faltam. O pai e a mãe geralmente não são bons contadores de histórias, trabalham o dia todo e chega à noite, estão cansados e que leitores eles são? Vão tirar as histórias de onde? Se eles não são leitores, que histórias vão contar? Então a base de tudo é a leitura. A base de tudo. O ambiente público, as escolas públicas das redes estaduais, municipais, particulares, também tem que ter projetos de estímulo à leitura. Boas bibliotecas. Faltam boas bibliotecas. Isso falta hoje em Esse dia. país tem um baixo índice de leitura, um dos piores. Nós estamos abaixo do número 100 em qualidade de índice de leitura no mundo. Não somos um país de leitores. Não somos. Somos talvez um país que lê através de um outro suporte, que é da televisão, a telenovela. São milhões de pessoas que ouvem as histórias, que veem histórias, que estão num outro suporte, mas não tem como base o livro. Não tem como base. O sujeito que escreve o livro, o autor, ele está sendo um pouquinho ignorado. Eu imagino o que seria o Rio Grande do Sul sem o Érico Veríssimo, sem um grande escritor, sem um poeta como o Mário Quintana, sem um grande escritor como foi Machado de Assis. Eu imagino o Brasil sem Monteiro Lobato. Nós precisamos sim de escritores, precisamos que deem suporte de escritores, mas que estão nos leitores. Não temos um Brasil leitor. Toda uma cadeia, nós temos né? que criar toda uma cadeia, uma política Fortalecer, nacional, municipal e estadual de leitura, o que a gente não vê. Posso botar só um pequeno, não é bem um contraponto, mas talvez até um complemento. Na questão da contação de história, né? A questão de história, ela também pode ser uma ferramenta ao inverso disso que você falou. Através da contação da narrativa oral, a formação de novos leitores. A pessoa se interessa pelo livro a partir da contação. Exatamente, porque já aconteceu comigo de vir uma criança, de vir um jovem e dizer assim, eu nunca li um livro, mas esse teu livro, eu fiquei curioso, tem o livro aí? A minha escola tem o livro, eu vou ler esse livro, né? Então, muitas vezes a narrativa oral, ela é, sim, uma ferramenta para a formação importante
na formação de novos Sem leitores. descuidar os outros aspectos, claro, né? Mas a Claro, contação ela também exato. tem essa importância. Mas né? existem dois fluxos, o ótimo leitor se interessar pela contação de história e o jovem, o adulto, a criança, através de uma excelente contação de história, de uma contação de história que empolgue, que energize, que encante, procurar pelos livros, né? Então a gente tem esse outro, o contrafluxo, digamos Dos assim. lados, digamos assim. É toda uma cadeia que precisa, né? ser Porque mantida. a criança, ao ouvir a história, ela repassa aquela história depois para os pais também. Então tem aquele diálogo, né? Muitas Tem aquela- vezes vai formando uma teia, né? Então esse mistério aí que a gente tem que fazer com que estimular um pouco mais, com que a criança tenha vontade de criar também. Estimular o ciclo. Aí, né? Isso, De leitura, de isso, contação, para ir né? compartilhando essas histórias, né? Estimular eles a contar também. Quando eu faço minhas apresentações, eu sempre tento motivar eles. Eu questiono se tem algum aluno que gosta de escrever, se gosta de ler, né? Faço sempre convites para que eles visitem as bibliotecas das suas escolas e municipais também, porque eu acho que está aí a saída, né? O início de tudo. O programa está muito bom, está ótima a conversa, o debate, mas infelizmente temos que encerrar, né? Eu agradeço assim pela presença de cada um de vocês, né? A gente sabe que às vezes não é fácil juntar a galera, né, para conseguir fazer a gravação. Vocês são todos professores, todos, né, computadores. Muito obrigado também a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundo de Letras. E até o próximo programa.